Oi, gente, olha aqui 3 cores de pincel para a gente detonar aqui no nosso quadro, porque a gente vai começar a estudar uma obra que é fantástica. Nós vamos entrar no mundo aí infantil. Essa obra tem caído em tudo quanto é concurso de educação infantil, inclusive de municípios do estado de São Paulo. Além disso, essas autoras que nós vamos estudar, elas estão presentes nesses concursos o tempo todo, mas também estiveram no concurso anterior da Prefeitura de São Paulo, que é Aprender e Ensinar na Educação Infantil. Tudo bem? Então a gente vai estudar aqui a Eulália Bacedas, Tereza Rouguet e a Isabel Solé, né? E aqui a gente vai ter todo o universo da educação infantil, tudo que os concursos têm cobrado e tudo que vai aparecer nesse concurso também, nesse nosso próximo concurso nosso. Então, é um material fundamental para os seus estudos, você não pode ficar sem ele. Nós vamos destrinchar essa obra aqui em várias aulas. E é isso aí, vamos dar sequência aos nossos estudos, tudo bem? Nesse primeiro momento, a gente vai estudar, então, o começo dessa obra, Aprender e Ensinar na Educação Infantil. A gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento da aprendizagem da criança de 0 a 6 anos. Ensinar. Vamos ver aqui então o desenvolvimento da criança de 0 a 6 anos, ok? Bem, uma coisa nós já podemos reproduzir que a autora nos traz. O desenvolvimento é muito grande. As crianças vão passar por transformações realmente enormes. Então, essa fase de 0 a 6 anos é uma fase de enormes mudanças. O que nós precisamos entender é o seguinte: quais são os fatores que contribuem para o desenvolvimento das crianças? Isso aqui é fundamental para nós. Quais são os fatores que contribuem para o desenvolvimento da criança, tá? Dessa criança de 0 a 6 anos, o que vai ser o nosso foco. Ok? 3 perguntinhas, charada, isso aí. Agora, vejam o seguinte, nós vamos fazer todas as análises agora, todo o estudo que a gente vai fazer, as abordagens que nós vamos fazer aqui, ó, abordagem sempre numa perspectiva, as abordagens sempre numa perspectiva construtivista. Ou seja, nós vamos estudar os fatores que contribuem com o desenvolvimento da criança, mas todas as abordagens em que nós identificarmos esses fatores sempre será numa perspectiva construtivista. Tudo bem? É isso aí, gente. Vamos lá, vamos começar. Alguns esclarecimentos são importantes. Eu não tenho como falar de desenvolvimento antes de nós esclarecermos 3 coisas. Tá? Então, vejam, eu quero descobrir como a criança se desenvolve, quais são os fatores que contribuem com o seu desenvolvimento. Então, a gente tem que analisar aqui alguns aspectos preliminares. Aspectos importantes. 3 diferenças que eu vou colocar aqui desse outro lado. Primeiro, eu tenho que saber o que é maturação
eu tenho que saber o que é desenvolvimento e eu tenho que saber o que é aprendizagem, ok? Tá na luz aqui pra gente, então. Vamos lá. Maturação, desenvolvimento e aprendizagem. Antes de nós partirmos em frente, essas três coisas. Quando eu falo de maturação, eu estou falando do quê? E aí? Laranja madura na beira da estrada. Tá bichado, Zé. É isso aí. Maturação, crescimento. Ok? Crescimento. Nós estamos falando, por exemplo, de desenvolvimento celular. Então, um crescimento que é motivado, por exemplo, pelo desenvolvimento celular. Nós estamos falando da pessoa que está, né, se desenvolvendo biologicamente, da evolução biológica dos indivíduos, que obviamente ocorre de acordo com um código genético que foi recebido como herança dos pais. Então a maturação é esse processo. Só que o interessante da maturação é que a maturação, como por exemplo a maturação muscular, a maturação neurológica, ela é na verdade um aumento quantitativo. Então isso é uma coisa que é interessante nós colocarmos aqui. A maturação, esse desenvolvimento, diz respeito a um aumento quantitativo que nós sofremos biologicamente. Aumento quantitativo. Ok? É diferente o desenvolvimento, porque o desenvolvimento já diz respeito a uma evolução cognitiva que nós temos, a uma potencialização das capacidades humanas. Tá bom? Então, o desenvolvimento está mais relacionado ao quê? A uma formação progressiva das funções humanas. Olha lá, evolução progressiva das funções humanas. Exemplo, Vinícius. Exemplo, a linguagem. Então a gente desenvolve a linguagem. O desenvolvimento da linguagem faz parte, né, realmente desse aspecto de desenvolvimento do ser humano. A memória. Etc. Tá? Então, o desenvolvimento é diferente. Conforme nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos dando saltos qualitativos. Aumento qualitativo. Entenderam? Então, maturação, do ponto de vista biológico, aumento quantitativo. Desenvolvimento, aumento qualitativo. Por quê? Porque nós desenvolvemos, a partir do momento que a gente se desenvolve, nós aumentamos capacidades e potencialidades. Nós aumentamos a capacidade de criar, nós aumentamos a capacidade de autonomia. Então, o que, por exemplo, olha que interessante esse exercício, o que leva a criança à autonomia? A maturação ou o desenvolvimento? O desenvolvimento. Tá? Então, não é porque ela cresceu biologicamente que ela já é uma pessoa autônoma. É o desenvolvimento que leva à maturação, que leva à autonomia e não à maturação. O que faz com que a criança tenha mais criatividade? A maturação ou o desenvolvimento? O desenvolvimento. Tá bom? Agora, não tem como nós entendermos o desenvolvimento sem a gente falar de aprendizagem.